Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos, uma ótima quinta-feira, hoje 16 de maio de 2024. Quero mandar um oi especial aos irmãos lá na Venezuela que têm nos ouvido. Buenos dias, hermanos venezolanos que me escutam esta manhã. Na Venezuela tem a obra dos irmãos fazendo uma obra missionária bonita entre muitas pessoas que não são salvas. Tem nos ouvido, que Deus abençoe tua vida. Hoje, nosso devocional diário está em Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 1, é onde nós começamos aqui. Paulo vai perguntar: que vantagem há então em ser judeu? Lembra que ele tinha argumentado no capítulo 2 sobre a questão da perdição também dos judeus, do débito dos judeus com Deus? Então ele pergunta: que vantagem há? Aí ele vai responder muita, em todos os sentidos, principalmente porque os judeus foram confiadas as palavras de Deus. Os judeus receberam primeiramente a palavra de Deus. Então, ele vai no versículo 9 concluir. Então, o que concluímos? Estamos em posição de vantagem? Não. Há uma vantagem deles terem sido os primeiros a receberem a palavra de Deus, o Messias vindo do meio deles, mas eles estão em posição de vantagem nenhuma em relação aos gentios. Porque, ainda no versículo 9 ele diz: nós já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Todos pecaram, não há quem busque a Deus. Ele diz: não há nenhum justo, nenhum sequer, ninguém que busque a Deus. Paulo ele está dizendo que tanto os que são judeus quanto os que não são, ninguém busca a Deus por conta própria. As pessoas podem até ir à igreja, ir em busca de Jesus, mas por motivos secundários, não por quem ele é, não por amor a ele inicialmente. Que nós possamos abrir nossos corações para buscar ao Senhor de todo ele, porque o Senhor ele tem muito a nos oferecer. A sua presença, a dádiva de poder conhecê-lo é algo maravilhoso. E aí Paulo continua dizendo: portanto, versículo 20, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência da lei. Lembra que Paulo está argumentando com os judeus que se eles acham que vão conseguir chegar a Deus, agradar a Deus obedecendo a lei, eles estão muito enganados. Por quê? Pois a lei, é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Paulo está dizendo no versículo de número 20 o seguinte: a lei, ela não traz a salvação. A lei é como se fosse um exame, é como se fosse um raio-x. Ela vai apontar o problema, mostrar o problema, mas não vai resolver o problema. Ela é um raio-x, mas não a cura. E isso vem pela lei. A lei é que nos faz conhecer o pecado. Paulo vai falar mais sobre isso mais para frente, tá? E por que essa lei ela está mostrando para a gente o pecado? Para que nós nos voltemos para o Filho de Deus. Então, se todos pecaram, como diz o versículo 23, estão destituídos da glória de Deus, nós só podemos ser justificados gratuitamente pela graça de Deus que foi vista por meio de Jesus Cristo, ou seja, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Jesus Cristo, ele pagou pelos nossos pecados. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. A obediência à lei não vai trazer a salvação. Então, o que fazer? Quem poderá nos ajudar? Quem poderá nos defender? Somente Jesus Cristo é quem pôde ter feito e fez isso por nós. Ele pagou pela lei no sentido de tê-la cumprido cabalmente do início ao fim, algo que nenhum homem poderia fazer. Então, se é Cristo que faz, nós é pela graça. A graça é um favor imerecido, é algo que nós ganhamos em Cristo Jesus. Cristo faz a obra e nós recebemos os benefícios dele ter feito. Cristo paga pelos nossos pecados, nos substitui no pagamento, no débito que nós tínhamos, ele pagou completamente. Então, se ele faz isso, Paulo vai perguntar ali tanto aos judeus quanto aos gentios, versículo 27, onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência da lei? Não, mas no princípio da fé. É porque a graça, ela é obtida em nossas vidas através da fé. É pela fé que nós nos apropriamos da graça que nos foi concedida por Jesus Cristo. Mas Paulo vai dizer mais abaixo, para que ninguém ache que não precisa seguir os preceitos da lei, seguir os princípios da lei. Ele diz no versículo 31, anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Pelo contrário, nós confirmamos a lei. Paulo vai argumentar mais sobre isso ao longo da carta, mas aqui está algo importante a nós entendermos. Nós precisamos ter uma motivação correta ao nos achegarmos à lei de Deus. A lei de Deus, ela tem preceitos especiais e maravilhosos. O próprio
que Jesus resumiu ela em amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, ou seja, assim não pecaremos, não mataremos, não roubaremos, não cobiçaremos, não adulteraremos. E esse princípio continua, mas a nossa motivação de fazer isso não é a de termos a salvação. Muitos ainda hoje buscam a salvação por meios secundários, fazem algumas coisas, pagam promessas, fazem longos votos, querem acrescentar à salvação que foi conquistada por Cristo alguma coisa, mas Paulo está dizendo aqui para os romanos, não, a salvação é pela fé, é pela graça que nos foi concedida por Jesus Cristo, que nós possamos receber essa graça com grande alegria, porque Cristo nos comprou e nós pertencemos a Ele. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.